uma osteotomia do calcâneo, ou seja, tem que quebrar o pé da criança para colocar no lugar. Junto com isso, tem várias opções. Pode colocar pino, placa, parafuso. Quando a gente alinha o calcanhar, põe ele no centro, automaticamente a curvinha é formada. Ah, olha só. Só que é uma cirurgia, Drica, um pouco agressiva. Então, o melhor... A recuperação vai demorar. Demora um pouquinho, tem que ficar sem pôr o pé no chão, tem que ficar de olho na criança. Então, assim, é algo que a gente deixa para a última opção. Tentamos tudo, não conseguiu, cirurgia, mas tem muito tratamento antes, como, por exemplo, o uso das palmilhas, Drica. Então vamos... A criança está pisando tortinho para dentro. O que a gente faz? Faz uma palmilhinha para a criança, faz uma curvinha aqui no pé e aí ela começa a pisar de forma correta. Isso estimula a curvinha do pé, faz o alinhamento do pé, melhora a dor, melhorando a dor, a criança vai viver muito bem, obrigada. E aí o pé vai se acostumando àquela forma. Isso. Porque aquela criança que a gente viu ali na foto é bem, né? É bem para dentro. Então, pode ver também a idade. Ela vai se sentir incomodada, né, doutor? Vai. Se não sentir agora, muitas vezes vai sentir um pouquinho mais para frente. Então, essa criança teve que ir para um procedimento cirúrgico, ela tinha por volta de 12 anos. Olha só. Não tinha jeito de deixar, porque ela não conseguia correr, pular, brincar, sentia dor e aí não teve outra opção. É verdade. Tem também, doutor, pernas arqueadas. Isso. Né? E aí é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. Aí volta naquilo lá que a gente falou. A criança vai nascer, tá toda encolhidinha lá no útero da mãe. Nasceu, ela nasce com o joelhinho para fora. Então o joelhinho dela é bem dobradinho assim. Ai, doutor Felipe, ela tem alguma alteração? Não, é normal. Quando passa para 1 ano, ela alinha. Você fala, nossa, alinhou. Só que o que acontece? Com 4 anos, faz o quê? Vem para dentro. Vem para dentro. Aí você fala, nossa, entortou de novo. Não, tá na idade. E quando chega nos 7 anos, aí sim tem um alinhamento natural. Vai funcionar. O que é essa alteração inicial do varo, doutor? Isso, o varo é o joelhinho para fora. Então a criança nasce com o varo. E depois ela vai para o valgo, que é o contrário, que é o joelhinho para dentro. E depois ela fica no neutro. Isso aí são os cuidados que a gente tem que ter quando a perna é arqueada, gente. Olha só, aí tem a alteração inicial do varo, que é isso que o doutor está falando. A curva do pé é formada aos 4 anos, daí tem que ter paciência. E o tratamento ortopédico. Isso. E aí o que acontece? Tudo tem o fisiológico, que seria o natural, o normal, e tem o patológico. Se a criança tem um joelhinho muito torto, aí o que acontece? A gente vai ter que olhar e ver se tem alguma patologia que faz o joelhinho ficar muito torto. Quanto é isso? Aproximadamente 20 graus. Vai ter que medir, aí tem que procurar realmente um especialista. Para poder ver, né? Isso, para poder ver. Mas de qualquer forma, tudo depende da idade da criança. Na dúvida, procura sempre um médico especialista. E aí é um ortopedista especializado em pé e tornozelo, como você, doutor? Isso, pode ser um ortopedista de pé, pode ser um ortopedista pediátrico que cuida só de criança, ou até mesmo, muitas vezes, o próprio pediatra da criança já tem informações para poder aconselhar direitinho a mãe. Certo. Tem também dicas para estimular o andar. Nós temos até uma tela, né, Marina? Vamos colocar para as pessoas visualizarem lá. Ó. Dicas para estimular o andar. Procure deixar a criança caminhar descalço, o doutor falou. Auxiliar a criança a andar segurando as mãozinhas do bebê. Isso. Aí, Drica, chama a atenção novamente. Mães, por favor, segure com os 2 bracinhos da criança. Um só corre o risco de desequilibrar, você ter que puxar o cotovelinho e ele com muita frequência sai do lugar mesmo. E depois tem até uma dica bem prática ali, que é fique a 2 passos de distância, né, do seu neném, olha lá, ó, na frente do bebê e chame para que ele venha até você. Aquela coisa que a gente faz, vem com a mamãe, vem com a mamãe. Né, doutor? Com certeza. Toda mãe faz isso, vem com a mamãe. Vem com a mamãe e é ótimo, a criança está ouvindo, você está chamando, está demonstrando carinho e está ajudando a criança no desenvolvimento do andar. Doutor, nós temos uma pergunta que chegou para nós lá em cima, a Marina vai colocar ali para a gente na tela, para a gente ver, e o senhor responder. Olha lá, ó, a Adriana da Silva, de Correntina, na Bahia. Adriana, muito obrigada pela sua participação. Sempre compro o sapato do meu filho, pelo menos um número maior. Isso pode causar deficiência no andar dele? Pois muitas vezes ele arrasta os pés no chão para o sapato não machucar o tornozelo.
Ótima E aí, doutor? pergunta, Adriana. Vamos lá. O sapato, um número maior, não tem problema. O importante é o seguinte, primeira coisa, dependendo da marca do calçado, esse um número maior fica muito grande. Como eu vou saber, doutor Felipe? Aperta o dedinho, a pontinha do tênis. O seu dedo está soltinho, tá ótima opção. Boa, excelente. Olha, o dedinho apertou, tá mais que um dedo, tem 2 dedos, Aí já tá é muito grande. alto. E a criança, ela não tem tanta força. Então, dependendo do calçado, por exemplo, um material como couro, como plástico, não é um material recomendado. Vai ficar muito pesado. Vai ficar pesado. Ela vai ter que fazer, né, para levantar aquilo. Exatamente. Então, isso também precisa tomar cuidado. Tomar cuidado. Então, nylon, por exemplo, é uma opção muito bacana para a criança nessa parte de desenvolvimento. Tá. Nós temos aqui, doutor, vários tipos de sapatos, né? Aí o chinelinho para criança que está... Esse aqui, por exemplo, nossa, é um tamanho, aqui no Brasil, 17, olha. É para criança de 1 ano, eu acho, ou 2, não sei. Acho que é 2, né? Drica, o que é bacana desse calçado? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a criança andar descalço é muito bom. Mas o excesso, o que acontece? Ela fica muito vulnerável a bater o pé em qualquer lugar. Sim. Então, é muito interessante também usar algumas sandalinhas. Respira o pé da criança, a criança transpira muito. Aprende a usar, né? Para depois não ficar com usar. aquela chatice que não quer calçar nada. E o que acontece? Por que esse sapato seria um sapato recomendado? Tem uma tirinha para colocar no calcanhar. Então, quando a gente vai colocar na criança, a hora de colocar, ele vai ficar presinho, não vai ficar escapando do pé da criança. Sim. O que é interessante? O sapatinho sempre ser maior, tá protegendo a pontinha dos dedos aqui. Se ela for bater, vai bater no calçado, não vai machucar o pezinho da criança. Olha a diferença, Drica. Tudo bem que esse aqui é um maior, mas olha como escaparia fácil o pezinho da criança. Sim. Escapa o pé, a criança cai e pode acabar se Quando machucando. está aprendendo a usar o chinelinho ali, nem consegue ficar assim Não a cordinha consegue. de trás para aprender, né? E Porque fica muito... O chinelo Isso. fica escapando toda hora. E o esforço que a criança faz também é muito grande. Dependendo do calçado, esse aqui é um pouquinho mais pesado. Ela vai fazer muita força. De repente é o que a Adriana falou, nossa telespectadora. Faz muita força, começa a machucar o tornozelinho, o quadril, e começa a criança muitas vezes até a mancar. Certo. Tem mais uma pergunta, doutor. Vamos ver? Mais uma pergunta aí na tela para a gente ver. A Marluce Castro de Viçosa, Minas Gerais. Minha filha tem só 6 anos e percebo que ela anda jogando os pés para frente em cada passada. Devo procurar um especialista? O que isso pode ser? Vamos lá. Como é jogar os pés para Isso. frente em cada passada, doutor? Acredito que ela esteja... imaginando assim? Acredito que eu estou imaginando, ou é assim, igual marcha soldado, digamos assim, ou é rodando o pé. Muitas vezes a gente acha que o probleminha está no pé, mas muitas vezes está no quadril. Por exemplo, o que a gente tem que saber? O quadril, no início, ele tem uma antiversão do colo, ou seja, a criança anda aquele famoso 10 para as 2, com as perninhas abertas. Sim. E muitas vezes a gente fica achando, é o pezinho da criança. Não é. Isso também é natural da idade. Com 6 anos ainda tem essa rotação externa do quadril. E o que acontece? A criança dá essa sensação. O que eu sempre falo? Mãe, na dúvida, procure sim um especialista em pé. Então, realmente precisaria ter um vídeo para a gente ver exatamente como é esse andar. Como é esse andar. O que a gente pode adiantar seria o seguinte, ela muitas vezes é a postura que ela está criando. E isso daí, a gente tem que ficar de olho para ver se isso daí está decorrente com a idade ou se tem alguma patologia associada. Agora, pode ser também que ela esteja só brincando? Brincando. Então, o que é interessante? Sabe quando a criança anda assim, pulando? Isso. A criança com até 5 anos de idade, olha só que interessante, muitas andam dobrando o dedinho na ponta dos pés. Olha isso. E aí você fala, nossa, por que minha criança, um filho meu anda na ponta dos pés? E aí vai aquela dica valiosa no começo do programa. O pezinho tá soltinho, ótima notícia. O pezinho tá duro, a criança fica só na ponta dos pés, opa, sinal de alerta, vamos procurar o especialista. Tá vendo só, gente? Essas dicas aí que são importantes, né? Para você ficar atento e saber quando tem que procurar o especialista e quando é uma coisa normal da idade do seu filho. Tem mais uma pergunta para a gente responder, doutor. Para a gente não, né? Para o senhor responder. Ela, Inês Barbosa de Ubá, Minas Gerais. Fazer natação e hidroginástica pode ajudar a alinhar as pernas da minha filha? Ótima pergunta, Inês.
natação e hidroginástica é uma atividade muito recomendada para a criança. Por quê, doutor Felipe? Primeiro, o impacto no chão não existe. Então, atividade na água são sempre muito bem recomendadas. Em relação a alinhar as pernas, isso não acontece. Muitas pessoas confundem, coloquei na natação, passou 3 anos e a perna alinhou. Mas aí volta naquilo que a gente conversou. A perna iria alinhar do mesmo jeito. Vai passando o tempo, a criança vai aumentando a idade e esse alinhamento ia acontecer com ou sem a natação. Mas, lembrando, a natação e hidroginástica, então, excelente, pode fazer até, de repente, a mãe junto com a filha ou com o filho e cria ainda mais um laço maternal. Estimula e ainda cria esse laço, né? Doutor, considerações finais para esse assunto, para as mamães que estão nos assistindo? Vamos lá. Mães, então, primeira coisa, não compare um filho com o outro. Nunca. Isso. Não crie expectativa, ansiedade a mais. Deixe a criança, cada criança tem o seu tempo, a sua forma de pisar, e esse desenvolvimento ele vai acontecendo naturalmente. Teve dúvida? Procure um especialista em pé, o próprio pediatra, tire suas dúvidas, mas não passe elas para as crianças, porque aí vai gerar um desconforto maior na família. Tá certo. Doutor Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui, por trazer essa... a nossa personagem de hoje aqui, a bonequinha. Tá? Deus abençoe você, seu trabalho. Obrigado. Foi um E prazer. volte sempre para nos ajudar aí, né? Foi um com prazer. essas dicas, assim, com a nossa saúde do nosso povo e das nossas crianças também. A gente vai para o intervalo e a gente volta já já. Tem mais arte para você aqui no programa, tá bom?